Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos nesta tarde de terça-feira, às 15 horas e 14 minutos. E para iniciarmos dando início ao nosso programa, a Bíblia Fala. E para tanto, nós temos a honra de receber o nosso pastor e doutor, Maxwell Fajardo. Seja muito bem-vindo, pastor Maxwell. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, pastor Fernando. A paz do Senhor para você que nos acompanha nas redes sociais de nossa igreja. E eu quero, primeiramente, agradecer a Deus e agradecer a toda a produção do programa pelo convite de estar participando desta primeira edição do programa A Palavra Fala. É isso, né? A Bíblia Fala. A Bíblia Fala. Estamos todos nós nos acostumando porque é novo. E é uma satisfação estarmos aqui. Verdade. E quero agradecer e tenho certeza que vai ser um período de grandes bênçãos para nós. Para hoje, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o Monte da Transfiguração. Nós temos os textos em Mateus, no capítulo de número 17. Nós temos o texto em Marcos, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9, do versículo 28 a seguir. E 2 de Pedro, capítulo de número 1, dos versículos 16 ao 18. Se você tem alguma dúvida sobre esse texto que nós vamos falar agora à tarde, eu peço gentilmente que você que está nos acompanhando envie as suas perguntas. Bom, nós vamos começar, como diz, do começo, né, pastor? Nós vamos fazer a leitura aqui de Mateus, capítulo de número 17, dos versículos 1 aos versículos de número 13. Se você puder nos acompanhar na leitura, nós ficamos muito satisfeitos, tá bom? Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que eles tinham falado. Bom, o texto aqui, pastor Maxwell, ele tem muitas coisas interessantes, E nós vamos, no decorrer deste programa, nós vamos pontuar algumas particularidades, algumas coisas importantes aqui que o texto fala. E eu gostaria de deixar para o senhor aqui, nessa primeira parte, desse bate-papo aqui, que a gente já pontuasse algumas coisas importantes aí no texto que nós acabamos de ler. Lembrando que o texto está em Mateus,
no capítulo de número 17, no versículo de 1 a 9, marca aí na sua casa. Em Marcos, capítulo de número 9, versículos 2 a 8. Está em Lucas 9, 28 a 36. E 2 de Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 16 a 18. Perfeito, pastor. Esse texto, como o senhor falou, ele é um texto muito rico e que traz várias dúvidas surgem a respeito dele. E a primeira dessas dúvidas é a presença de Elias e de Moisés. Esse é um texto que às vezes é um texto um pouco incômodo quando a gente está fazendo a leitura da Bíblia e depara-se com ele justamente por esse ponto. Jesus se retira com 3 dos seus discípulos, vai a um monte e Jesus faz no monte algo que nós não vimos em nenhuma outra ocasião. Diz a Bíblia que Jesus se transfigura, aparece num aspecto de glória e de repente aparecem Moisés e Elias, 2 personagens do Antigo Testamento, conversando ali com Jesus. E da mesma forma como nós, num primeiro momento, temos dificuldade para compreender o texto, os próprios discípulos que estavam ali naquela ocasião também tiveram dificuldade. Tanto é que apresentaram uma dúvida para Jesus primeiro. Pedro disse, olha, é bom que a gente fique aqui, vamos fazer 3 cabanas. E aí veio a nuvem, os encobriu. E depois que tudo isso passou, ele apresenta uma dúvida para Jesus, como querendo dizer, olha, eu não entendi direito o que aconteceu. Por que Elias apareceu e tem uma profecia dizendo que Elias tinha que vir primeiro, mas se ele tinha que vir primeiro, por que ele veio agora? Então, na realidade, foi uma situação de não fácil compreensão, tanto para nós quanto para os discípulos ali. Mas isso não quer dizer que o texto ele não seja um texto fundamental dentro do ministério de Jesus, justamente nesse momento, né? Para mim, esse texto ele ocorre num momento assim crucial do ministério de Jesus que estaremos conversando sobre ele. Bom, o texto é importante no sentido de que é a primeira e a única vez que Jesus se transfigura. Então, o que a Bíblia diz? Que ele se transfigurou. E olhando aqui para os textos aqui, olhando para Mateus, para Marcos e para Lucas, que são os evangelhos sinópticos que falam dessa passagem, cada um falando da visão que ele tinha, né? Então tem uma ordem muito clara aqui. Primeiro, Jesus ele vai subir em oração ao monte. Depois, Jesus ele se transfigura. Depois da transfiguração de Jesus, aparecem Moisés e Elias. Os discípulos, como de costume, sempre dormindo, pastor Marcos. Os discípulos estavam dormindo ali, né? Lucas destaca isso. isso. Lucas diz que os discípulos, eles estavam dormindo e parece que a gente gosta de dormir. Jesus estava em oração, isso se repete lá no Getsêmani, né? Os discípulos despertam, ficam apavorados, e quando desperta, Pedro já dá aquela fala, olha, bom é que nós estejamos aqui e façamos aqui 3 cabanas. Isso fala um pouquinho de Pedro, né? Porque Pedro parece que gostava de construir, né? Parece que o negócio de Pedro era agir. Primeiro Pedro ele fazia, depois ele, como ele perguntou aqui, depois aparece uma nuvem. Então, primeira coisa importante, Jesus se transfigura, isso é importante. Depois que Jesus, isso aqui está falando só dos fatos, tá? É o que a Bíblia fala. Primeiro, Jesus foi no monte, depois Jesus se transfigurou. Então, primeiro vem a transfiguração. Segundo, aparece Moisés e Elias num plano de glória. Isso está escrito aqui num plano de glória. Nós vamos salientar depois. Terceiro, os discípulos eles despertam nessa hora. E é justamente nessa hora que os discípulos despertam que aparece uma nuvem. E essa nuvem aqui é a glória. E nós vamos falar dela posteriormente. É a glória. A nuvem os envolve. E quando a nuvem os envolve, e aí então eles ouvem uma voz. Este aqui é o meu filho amado, a quem eu me comprazo a ele ouvir. E depois os discípulos caem no chão. Então aqui estão os fatos. Primeira coisa importante, Jesus se transfigurou. Vamos falar um pouquinho, pastor, sobre essa questão da transfiguração, né? Transfiguração aqui, meus irmãos, é metamorfose, é uma mudança
no formato, é uma mudança no formato. E a gente pode colocar aqui, pastor Maxwell, que houve uma mudança na dimensão, né, na dimensão. Quando Jesus se transfigura, tem algumas coisas interessantes aqui. O texto de Mateus faz uma observação muito interessante aqui. Quando ele se transfigura, o rosto dele fica como o sol, como o sol. Então ele se transfigura e o rosto fica como o sol. E eu acho que essa parte aqui da transfiguração ela é importante, primeiro, porque Jesus não havia morrido, certo? Os discípulos estavam ali naquele momento, Jesus estava em oração ali naquela hora, e acontece a transfiguração. Então, eu acho que uma coisa importante aqui, pastor, é falar dessa mudança, dessa metamorfose, pastor. Eu acho que é importante para nós compreendermos esse texto, o versículo anterior, e tanto no relato de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas, tem uma observação sobre o que aconteceu logo antes da transfiguração. Jesus estava reunido com os seus discípulos, e ele diz que, em verdade, está no Lucas, capítulo 9, eu estou aberto aqui em Lucas 9, 27, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Isso é fundamental. E essa observação ela é feita tanto por Mateus, quanto por Marcos, quanto por Lucas. Antes da transfiguração, Jesus avisou que alguma coisa aconteceria. Estava por vir aí. Estava por vir. Tinha alguma coisa. Inclusive, esse texto é um texto que às vezes gera uma certa polêmica, porque Jesus disse que dos que estavam ali, alguns não provariam a morte sem que vissem o reino de Deus. E aí, talvez o primeiro impulso nosso ao ler o texto, ele está falando da sua segunda vinda. Com certeza. E na realidade não era isso que Jesus estava dizendo. Ele diz, olha, vocês vão ver o reino de Deus vindo, o reino de Deus se estabelecendo entre os homens. Isso aconteceria com a fundação da sua igreja, enfim. E dali a 6 dias, ou a 8 dias, discutiremos isso depois, Jesus se reúne com os seus 3 discípulos e dá uma antecipação do que seria essa manifestação de poder do reino de Deus, né? Ele está mostrando um pouco do que seria a glória relacionada ao reino de Deus que se instauraria entre os homens e que depois se instauraria definitivamente depois da sua vinda, né? Então entenda esse período da transfiguração como Jesus mostrando um pouquinho a mais da glória do reino de Deus. Os discípulos estavam acostumados a vê-lo na sua forma humana e aqui nesse episódio da transfiguração ele reserva um pouco mais para eles. E uma coisa, pastor, que eu acho muito importante, eu disse que esse texto ele acontece num momento crucial, né, do ministério de Jesus. Porque quando a voz que vem de dentro da nuvem fala com eles, a voz diz o seguinte, esse é o meu filho, a ele ouvi. Ou seja, a partir daquele momento, os discípulos teriam que ouvir alguma coisa de Jesus, que talvez não fosse alguma coisa incômoda, fosse alguma coisa incômoda, porque teve que ter todo esse movimento da transfiguração para falar para os discípulos, olha, o que ele vai dizer é importante, ouça o que ele vai dizer. E o que é que Jesus passou a dizer a partir desse momento? A partir desse episódio da transfiguração, Jesus começou a dizer que era necessário que ele morreria e ressuscitaria, né? Porque até então, Jesus não tinha sido enfático nisso. A partir da confissão de Pedro, que está lá em Mateus 16, o texto diz que a partir daquele momento, Jesus passou a bater nessa tecla. Eu vou morrer e vou ressuscitar. E a transfiguração serviu para mostrar que aquilo que Jesus estava dizendo era algo com o que concordariam, inclusive Moisés e Elias, que foi quem apareceu nesta visão, nessa experiência que eles tiveram. Então eu acho que é importante considerar esse momento, né? Então, esse momento aqui, a gente pode, vamos colocá-lo como um momento, o jargão, o divisor de águas. Exato. O que aconteceu antes, o que estava acontecendo ali no monte e o que iria acontecer posteriormente. Quando o pastor Maxwell falou da questão de que veio uma voz e disse a ele ouvi, e falando de que dali para frente ele estava indo para o caminho da crucificação, tem um texto aqui em Lucas, e o texto de Lucas, ele é muito bonito, porque Lucas, no capítulo de número 9,
aparece uma palavra muito interessante, chamada partida. Jesus estava falando com Elias e com Moisés sobre a sua partida. Falando sobre a sua partida. E essa palavra partida aqui, pastor, essa palavra aqui é êxodo. É êxodo. Essa palavra partida é êxodo. É o mesmo texto, é o mesmo termo que foi usado para o povo de Israel no deserto. Então é aquela passagem do povo durante os 40 anos que eles passaram no deserto, um momento de muita luta, de muita dor, de muita angústia, mas que passando aquela fase do deserto, eles estariam indo então para uma terra chamada Terra Canaã, que era a terra de Canaã, que era a terra das delícias e dos prazeres. Então esse momento aqui, quando Jesus está falando com Elias e com Moisés aqui, tem algumas coisas interessantes. Ele está falando sobre a sua partida, e aí a gente falou da transfiguração. A gente estava falando sobre a transfiguração, eu saí um pouco, mas eu não queria. Por quê? Porque tem um fator importante, e isso está escrito. Jesus se transfigurou. Por que é que ele se transfigurou? Porque se ele não se transfigura, ele não teria como falar com Moisés e com Elias naquele momento ali. Então a transfiguração de Jesus, essa metamorfose, possibilitou a entrada de Jesus, entrada entre aspas, tá? Entrada entre aspas, a gente está falando aqui entre aspas, no reino de Deus, como está escrito nos versículos anteriores. Não que ele tenha entrado, eu não estou dizendo isso, mas ele se transfigura, o seu rosto fica como luz. Marcos tem um detalhe interessante, diz que as vestes de Jesus estavam tão brancas, mas tão brancas, que nenhum lavandeiro na terra, Marcos capítulo de número 9, nenhum lavandeiro na terra. Minha irmã, a senhora compra sabão em pó, a senhora compra detergente, lava roupa, mas parece que a de Jesus não. Foi só a glorificação ali, a transfiguração, que nós também podemos chamar, pastor, sem sombra de dúvida, de glorificação. Um adiantamento da glorificação de Jesus. Então essa transfiguração possibilitou essa conversa, porque Jesus muda de dimensão. É como se ele tivesse... Olha que interessante, tem um texto que diz que quando Jesus morre e ressuscita, ele é visto. E ele é confundido pelo jardineiro. Mas ele foi confundido por pessoas que o conheciam profundamente, que haviam andado com ele muito tempo. Por quê? Porque ele estava glorificado. Então essa transfiguração, ela é equiparada à glorificação, mas não na ressurreição, e sim antes da morte. Não sei se ficou claro, sim, pastor? E fazendo um gancho com o que o senhor falou, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o arrebatamento, em 1 Coríntios 15, ele diz que esse nosso corpo corruptível, ele não pode herdar o reino de Deus. Perfeito. Com este corpo que nós temos aqui, a gente não consegue ter o acesso ao céu. Teremos que ter um corpo transformado. Jesus aqui, ele assume este corpo transformado, conversa com Moisés e Elias, e aí um detalhe importante, porque Moisés e Elias no texto só conversam com Jesus, eles não conversam com os discípulos. Porque os discípulos não estavam na outra dimensão, os discípulos não estavam transfigurados. Por isso Jesus não falou com eles. Exatamente. E nem porque Moisés Jesus, para poder conversar com eles, deveria estar nessa outra dimensão, que é essa dimensão da transfiguração, da metamorfose que ele sofreu nesse episódio. Bom, depois nós vamos falar um pouquinho de Moisés e Elias. A transfiguração, eu espero que tenha ficado claro para os senhores, é um momento de glorificação. Foi importante para Jesus isto, para que ele pudesse ter acesso a essa dimensão espiritual. Algo fundamental que o pastor Maxwell falou aqui foi sobre a questão dos discípulos. Isso aqui é profundo, porque os discípulos, eles não estavam transfigurados, por isso não puderam falar. Só que eles estavam na nuvem de glória, que é uma coisa muito interessante, Depois nós falamos sobre isso. Então, eu espero que nessa primeira parte esteja muito claro para vocês. Nós vamos dar um intervalo agora. E daqui 5 minutos nós retornaremos. Tem muita coisa para falar sobre esse texto ainda. Maravilha. Obrigado, pastor. Ouçam! Uma doença mortal abalará esse país. Joia, semina e alface. As joias são energia. A medicina não vai ter explicação. Mas é Deus nos avisa. Porque vos amo, e vós sois meus filhos.
grande. E eu aviso antes. Eu tenho profeta na terra. A terra é minha. Itália viveu hoje o dia mais trágico desde o início da epidemia de Covid-19 no país. Foram quase 500 mortes, mais de 4.000 casos registrados. Os casos confirmados no país vêm dobrando a cada 24 horas. Praticamente a mesma curva observada no início da pandemia na Itália. Igreja de joelhos, nação em pé. Uma campanha permanente de oração pelo Brasil. Faça parte deste propósito. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Estamos cada dia mais conectados. Então, que tal usar as redes sociais para que mais pessoas conheçam o amor de Deus? Sabia que a publicação de um texto bíblico ou o trecho de uma mensagem pode salvar uma vida? Pode alegrar almas abatidas, encher corações de fé e aproximar mais pessoas de Deus? Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos aqui nesta tarde. Nós estamos num bate-papo muito gostoso, muito bacana. Nós estamos falando sobre a transfiguração. Jesus com seus discípulos no Monte da Transfiguração. Meu nome é Fernando Sartini, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, sou pastor na Regional do Jaraguá. E ao meu lado eu tenho a honra de receber aqui o nosso pastor Maxwell Fajardo, pastor e doutor. Está auxiliando o nosso pastor André Bueno, na Regional de Vila Peru. Seja muito bem-vindo, pastor Maxwell. Muito obrigado mais uma vez e vamos para o nosso segundo bloco. O negócio ficou bom aqui no primeiro bloco, pastor. Você que tem pergunta, pode mandar suas perguntas e no decorrer agora desse bloco nós vamos tentar responder algumas perguntas. Veio uma pergunta aí do primeiro bloco que o pessoal da produção nos passou aqui, muito importante. Uma pergunta muito relevante. Por que é que Jesus escolheu os 3 discípulos para estarem com ele no monte, pastor Maxwell? Porque ele escolheu justamente quem fez a pergunta, a irmã Rosângela. Deus abençoe a irmã Rosângela pela questão. Eu acho que a gente pode responder essa questão de várias formas. Eu penso que Jesus ele era muito cuidadoso com aquilo que estava se falando sobre ele nesse momento. A gente pode ver que no capítulo anterior, pelo menos é o que registra Mateus, Jesus faz uma pergunta sobre o que os homens estavam dizendo a respeito dele. Quem os homens dizem que eu sou? E a resposta que ele ouve dos discípulos é que tinha gente dizendo, o Senhor é Elias, o Senhor é algum dos profetas, enfim. Então percebe-se que existia uma compreensão muito errada da figura de Jesus. Então Jesus ele foi muito criterioso em escolher quem veria esse momento da transfiguração. E ele escolhe justamente Pedro, Tiago e João. E eu entendo que dos discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João parece que eram sempre aqueles que estavam mais próximos. E o objetivo da transfiguração não era ser um espetáculo para todo mundo ver. A transfiguração ela tinha um objetivo muito claro. Era ressaltar a mensagem que Jesus estava dizendo a partir daquele momento, que era necessário que ele morresse e ressuscitaria. E era importante que fossem as pessoas certas. Então, não sei se a gente pode dizer que dos 12 discípulos, apenas os 3 é que estavam ali preparados para esse momento, mas uma coisa eu posso dizer,
Jesus ele foi extremamente seletivo, porque era uma experiência que poderia gerar muitas especulações negativas, inclusive a respeito do seu ministério. Veja, como a gente comentou, o próprio Pedro depois teve dúvidas e veio falar, não tinha entendido direito a questão de Elias. Imagina se essa experiência fosse levada a um número maior de pessoas. Então foi algo muito restrito, muito seletivo. Inclusive o próprio Jesus fez questão de dizer para os discípulos: não contem nada sobre isso para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite. E um dos evangelistas, não me lembro qual, disse que eles ainda perguntaram: o que quer dizer esse negócio de ressuscitar? Porque ainda não tinham compreendido isso. Então a gente pode entender que era uma experiência muito específica. Então Jesus teve ali o seu critério de seleção, não era para todos essa experiência. Bom, quando a gente lê os textos aqui do Novo Testamento, você vai observar que há momentos cruciais na vida de Jesus que esses três aqui estiveram juntos, pastor Maxwell. Sim. Parecia que havia uma intimidade maior desses três discípulos com Jesus, é o que dá a entender. Quando você vai para o Getsemane, quem está lá? Os três discípulos aqui, os mesmos. Uhum. Quando entra na casa de Jairo, quem está lá na casa de Jairo? Está Jesus, Pedro, Tiago e João. Então, provavelmente, baseado na explicação do pastor Maxwell, é que existia essa proximidade dos discípulos com o Senhor Jesus Cristo, tá certo? Tem uma pergunta aqui também do Isaac Mendes, aqui também, se o Isaac puder reformular a pergunta, melhorar um pouquinho, Isaac, porque você disse assim: então podemos entender que não foi Elias e Moisés que vieram, mas Jesus quem foi? Bom, nós não falamos ainda sobre Moisés e Elias, né? Sobre Elias e Moisés. Nós vamos falar um pouquinho agora. Se nós não tirarmos essa dúvida, eu peço gentilmente que o senhor refaça a sua pergunta, porque eu tenho certeza que a sua dúvida é a de muitos também. Moisés e Elias apareceram, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre Moisés e Elias rapidamente? Vou colocar aqui um pano de fundo e a gente trabalha um pouquinho aqui o pano de fundo aqui de Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Por quê? É consenso, né, entre os estudiosos. Esse programa não é de teologia, é um programa da Bíblia, a Bíblia fala, não é de teologia, é um bate-papo sobre a Bíblia, o que a Bíblia diz, tá? Então, primeiro, Moisés é o homem da lei. Ele foi o profeta da lei, o homem da lei, o homem que redigiu as leis. Moisés recebeu as tábuas de Deus, dos 10 mandamentos, 2 vezes. Ele recebeu em Êxodo, capítulo de número 20, e depois ele recebeu em Êxodo, novamente, no capítulo de número 34. Você sabe que as primeiras pedras, ou as 2 primeiras pedras, foram quebradas. Atos, capítulo de número 7, diz que ele recebeu da mão de anjos, no discurso de Estevão. Estevão pregando, ele disse que Moisés recebeu de anjos. Então, ele foi o grande legislador, o homem que colocou as leis. E Elias, porque Elias foi um grande profeta. E quando nós estávamos lendo aqui o texto de Malaquias, antes de nós começarmos o programa, né? Malaquias, capítulo de número 4, citam esses 2 homens. Olha que interessante, cita Moisés e ele cita Elias. Então, por que é que aparece Moisés e Elias? Por que é que aparecem Moisés e Elias? Primeiro, porque Moisés foi o grande legislador de Israel. E segundo, porque Elias foi o grande profeta. Se a gente continuar nos porquês, essa seria a primeira explicação. A segunda explicação é porque Moisés e Elias convergiram em Jesus. A consumação do Antigo Testamento, tanto na questão da lei, como na questão dos profetas. Então, e quando vem aquela voz que o pastor Maxwell falou, a ele ouvi, tá certo? Fala da relevância de Jesus, de estar sobre. Olha o que eu vou falar, vou afirmar. Por quê? Porque fala da relevância de Jesus por estar sobre a lei e sobre os profetas. Jesus é mais importante que Moisés e Jesus é mais importante que Elias. Jesus é mais importante do que todas as leis que haviam no Antigo Testamento e Jesus é mais importante do que todos os profetas. Então aqui são essas colocações, basicamente, porque apareceram e depois a gente fala sobre a glória, pastor. Sim. O que o senhor me diz sobre isso aí, pastor? Eu concordo com o pastor, eu entendo que Moisés ele representa a lei
E Elias representa todos os profetas do Antigo Testamento. Então estão ali, diante do monte, Moisés e Elias. E o texto de Lucas diz que eles conversavam com Jesus, como nós dissemos, eles não conversaram com os discípulos, eles conversavam apenas sobre Jesus. E Lucas, dos 3 evangelistas que registraram esse episódio, é o único que fala do assunto que eles conversavam. Sobre o que eles falavam? Lucas diz que eles conversavam sobre o que aconteceria com Jesus, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Então veja, é Moisés e Elias conversando com Jesus sobre sua morte e ressurreição. O que essa imagem está querendo dizer ali para os discípulos? Tanto a lei quanto os profetas concordam que era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. Moisés disse, vai surgir um grande profeta, a ele vocês ouçam. É como se estivesse mostrando, olha, tanto a lei quanto os profetas estão que para eles pudesse parecer a fala de que Jesus era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse, isso estava embasado na lei e nos profetas. Eles poderiam não concordar, porque Jesus disse que morreria, ressuscitaria, até Pedro tem um episódio, Pedro ficou bravo, né? Levou Jesus. Logo antes, quando ele fica bravo, não, jamais. Ele diz que ele leva Jesus no canto e chama a atenção de Jesus. É no texto anterior. No capítulo anterior. No capítulo anterior. E aí é como se Deus estivesse dizendo para Pedro, Pedro, você não concorda, mas a lei e os profetas concordam. Viu? A lei e os profetas concordam. E foi necessário ter esse episódio da transfiguração para mostrar que essa mensagem de Jesus era fundamental. Outra coisa importante sobre os 2 profetas, sobre os 2 homens, não 2 profetas, sobre os 2 homens. Embora Moisés é considerado o profeta do Antigo Testamento, um grande profeta, mas vamos tratá-lo como o homem da lei. Moisés, no encerramento, no seu falecimento em Deuteronômio, tá? O corpo de Moisés não foi achado por nenhum homem. Não foi achado por nenhum homem. Ele morreu, está escrito que ele morreu. Então aqui pode representar os que morrem. Moisés representam os que morrem, mas está glorificado em transfiguração no monte. Ele morreu, mas está glorificado. É uma esperança. E segundo aqui é Elias. Elias ele não morreu, tá certo? Elias não morreu. E Elias também não subiu numa carruagem de fogo, pastor. A carruagem passa, divide Elias de Eliseu, que eles eram muito amigos, assim como nós estamos aqui hoje. A carruagem passou, os dividiu, e Elias subiu numa nuvem, tá certo? Numa nuvem, tá? Não fala que é a nuvem de glória, mas é uma nuvem. Ele subiu numa nuvem. Então Moisés morreu, apareceu transfigurado. Elias não morreu, mas apareceu transfigurado. Ou em glória, como nós estamos chamando este momento aqui, de glória. Elias morreu e apareceu, Moisés morreu e apareceu transfigurado. Elias não morreu e apareceu transfigurado. Então Moisés representam os que morrem e são ressuscitados e estão em glória. E Elias, ele é o que não morre, ele foi arrebatado ou trasladado e aparece em glória, simbolizando a igreja. Há algumas pessoas que não acreditam desta forma, mas a aparição dos 2 aqui é justamente isso. Uma dúvida que surge em relação a esse texto aqui, e eu acho que essa é a dúvida de Isaac, do nosso irmão Isaac, nós vamos falar um pouquinho dela aqui agora, é se eram Elias e era Moisés, ou se não eram nenhum dos 2, era apenas uma visão, era como se fosse um vulto, um sonho, né? E é interessante falar de sonho, pastor Maxwell, porque os discípulos estavam dormindo e acordaram e tiveram a visão. No susto. Acordaram e viram ali, tá certo? E viram ali. Então, algumas pessoas têm essa dúvida se realmente eram Elias e Moisés. Eu estou falando aqui, pastor, que era Elias e Moisés que apareceram ali. Isso, eu acho que isso fica evidente tanto para os discípulos que estavam assistindo a cena, eles entenderam que era Elias e Moisés. E isso não aparece como dúvida em nenhum dos diálogos depois. Eles não colocam em dúvida, será que era Elias, será que não era? Não, eles tinham claro. Tanto é que Pedro, quando faz a proposta lá das 3 cabanas, ele diz, Senhor, vamos fazer uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. E Jesus também não questiona, dizendo, não é Elias, não é... De fato, Elias e Moisés apareceram. E para os discípulos isso ficou claro. Isso é uma outra questão também, né? Como os discípulos descobriram que era Elias e Moisés. Vou fazer uma pergunta aqui. Então ali,
Eu vou fazer uma pergunta. Já meio que eu creio que então ali quem apareceu foi Elias e foi Moisés. Elias e Moisés. Elias e Moisés, perfeito. Perfeito. Eu entendo que sim, que foi Elias e Moisés que apareceram. O texto não questiona, não aparece essa dúvida em nenhum momento. E eu acredito que talvez pelo conteúdo do diálogo, a gente não tem os detalhes do que foi dito especificamente no diálogo. Apenas Lucas diz qual foi o assunto. E eu entendo que ao ouvirem aquele diálogo, os discípulos perceberam, tratam-se de Elias e trata-se de Moisés que estão ali falando. Então, acho que essa questão fica clara, fica ali evidente. É que aí eu acho que surge o grande problema, né? Porque esse texto, às vezes, pode ser usado para justificar a doutrina da reencarnação, não é, pastor? Será que quer dizer que eles voltaram do além aqui para casa, para a terra? Então, nós os cristãos, nós acreditamos em dois fatos importantes sobre isso. Em três fatos. Primeiro, nós acreditamos na encarnação, tá certo? Que foi o que aconteceu com Cristo. Cristo foi encarnado, o Verbo se fez carne, e esse processo se chama encarnação. E nós acreditamos também na reencarnação, que é voltar a viver no mesmo corpo. O mesmo espírito no mesmo corpo. O que nós não acreditamos? Na reencarnação, tá certo? Nós não acreditamos em reencarnação, que é voltar a viver em um outro corpo ainda neste plano, nesta terra, nesta vida. Nós não acreditamos nisso. Por exemplo, fulano reencarnou em ciclano. Não, isso não existe. O que nós acreditamos é na encarnação, tá certo? É quando o espírito, quando Cristo, na verdade, ele encarnou em Jesus. Nós não vamos falar sobre isso aqui agora. Sim. Tá? Não vamos falar sobre isso agora, mas é importante também, a gente pode debater isso posteriormente. É o Verbo que se fez carne, tá certo? O Verbo se fez carne. E nós acreditamos na ressurreição, e nós temos várias evidências da ressurreição, não só neste plano, tá certo? Mas no plano, falando em relação à Bíblia Sagrada, tá? Então, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui nem de reencarnação, porque nós não acreditamos nisso, isso de fato não aconteceu. Surge essa dúvida também, porque o texto, lá nos versículos finais, lá nos versículos de número 11 e 12, Jesus fala, certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas quando você lê Mateus capítulo de número 11, você sabe que Elias aqui, ele está prefigurado na pessoa de João Batista, em Mateus capítulo de número 11, porque ele vem no espírito e no poder de Elias. Mas Elias foi Elias, João Batista é João Batista, de modo que não há a reencarnação. E inclusive, como nós já dissemos, Elias e Moisés, eles não vão lá, andam no meio dos discípulos, conversam com as pessoas, não. Deixa um livro. Não. Eles não travam nenhum contato com quem estava na dimensão material. Só travaram contato com Jesus porque ele estava transfigurado. Se Jesus não tivesse transfigurado, nem com Jesus eles falariam. Então não se trata aqui de uma reencarnação ou deles voltando ao plano terreno de forma alguma. Não há contato de Moisés e Elias com quem estava aqui no plano terreno, que era o caso dos discípulos que estavam assistindo. Tá. Uma outra coisa interessante aqui, para nós colocarmos aqui, em Mateus, né, em Mateus capítulo de número 17, quando a gente está falando ainda sobre a transfiguração, eu queria colocar aqui algumas particularidades. O que tem em Mateus, o que só está escrito em Marcos e o que só está escrito em Lucas, tá certo? O que está escrito em Mateus é a visão de Mateus, o que Mateus vê ali. O que Marcos vê, como Marcos vê e como Lucas vê, tá certo? Então Mateus vai dizer o seguinte, Mateus 17:2 tem uma curiosidade. O rosto de Jesus se resplandeceu como o sol, Isso está em 1 Coríntios 15, tá certo? Uns ressurgirão como o sol, em glória. Está lá, como o sol, mas não vamos entrar nesse assunto também não. E diz que uma nuvem luminosa os envolveu. Então tem essas duas particularidades em Mateus. Vamos falar um pouquinho aqui, pastor, sobre essa questão do rosto de Jesus, e se transformar como o sol. E vamos falar depois um pouquinho também
sobre a nuvem luminosa. Mas isso nós faremos, pastor Maxwell, depois do intervalo, tá bom? Deus abençoe vocês. Façam as suas perguntas que nós estaremos respondendo. Maravilha. Ouçam! Uma doença mortal abalará esse país. Shoye semina e alface. A shoye sal e nerrévia. A medicina não vai ter explicação. Mas é Deus, vos aviso, porque vos amo e vós sois meus filhos. Desça na oração, desça, porque o choro vai ser grande, velório atrás de velório, o choro vai ser grande, e eu aviso antes, eu tenho profeta na terra, a terra é minha. Itália viveu hoje o dia mais trágico desde o início da epidemia de Covid-19 no país. Foram quase 500 mortes, mais de 4 mil casos registrados. Os casos confirmados no país vêm dobrando a cada 24 horas. Praticamente a mesma curva observada no início da pandemia na Itália. Igreja de joelhos, nação em pé. Uma campanha permanente de oração pelo Brasil. Faça parte deste propósito. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Meus irmãos, sejam bem-vindos. Nós estamos no nosso terceiro e último bloco e nós ficamos de responder aqui, nós ficamos de falar um pouquinho sobre o rosto de Jesus que brilhou como um sol. Na verdade, pastor Maxwell, na transfiguração, algumas coisas ali acontecem e cada escritor vai pontuar uma coisa interessante. Então, Mateus vai dizer o seguinte, Mateus, ele vai dizer que o rosto de Jesus resplandece como o sol, tá certo? O rosto de Jesus resplandece como o sol. Marcos vai dizer que nenhum lavandeiro na terra podia lavar a roupa daquela forma como estava em Jesus. Então, nesse plano aqui de glorificação, existe uma mudança aqui, é uma mudança de plano, né? É uma mudança de plano. E a gente está falando aqui do eterno, a gente não está falando da terra. Então é incompreensível, não é isso, pastor Maxwell? É incompreensível. O que aconteceu ali é incompreensível. Eles tentaram... O que eles fizeram? Bom, vamos colocar do modo como nós entendemos. A roupa ficou branca, nunca ninguém pode lavar uma roupa dessa.
E é como o sol. Você nunca viu um homem na terra ser como o sol, tá certo? Então essa é a glorificação. E quando você fala sobre a nuvem é importante, pastor Maxwell, porque a nuvem, ela caminhou com o povo no deserto, tá certo? E não tem como não dizer, baseado em Lucas, no capítulo de número 19, quando Jesus está falando com Moisés e com Elias sobre a sua partida. E uma outra coisa interessante, quando eles aparecem ali os dois, eram também para confortar a Jesus, pelo que ele havia passado, pelo que ele estava passando e pelo enfrentamento na cruz do Calvário. Então ele está falando sobre a sua partida, o êxodon. E essa sua partida só está em Lucas, não aparece em nenhum outro evangelho. Então ele está falando da partida dele e aquela história que nós pontuamos lá no começo. Sai do deserto e vai para a terra de Canaã. Jesus sai desse plano, tá certo? Dessa terra, após a crucificação, e ressurge em glória. E 40 dias depois, pelo Evangelhos e pelo livro de Atos, capítulo de número 1, você sabe que ele foi assunto ao céu. E em Atos, capítulo de número 7, ele aparece já ao lado de Deus, conforme a visão de Estevão, quando está sendo apedrejado. Pastor, eu acho interessante que Jesus, todos nós sabemos, ele é totalmente Deus e foi totalmente homem, né, quando esteve aqui na Terra. Né? Em nada ele deixou de ser Deus e em nada deixou de ser um ser humano completo, como o outro. Né? Pastor Maxwell, Sim. Então vamos pontuar aqui, como nós já deixamos, como eu vi que Sim. você vai... Vamos falar aqui sobre os objetivos, como é o último aqui, nós temos mais 15 minutos. Vamos falar sobre os objetivos e nós vamos colocar aqui 5 objetivos, né? 5 objetivos. Primeiro, por que é que houve ali, né? Por que houve essa transfiguração? Quais eram os objetivos? Eu pontuei 5 objetivos aqui e nós vamos falar no texto, tá? Primeiro, mostrar Jesus como Deus. Isso. O verbo encarnado. Porque aí o senhor vai falar é isso, o verbo encarnado. Porque é isso. Dali para frente ficaria evidente todo o lado humano de Jesus, né, em toda a sua humilhação, em toda a sua fraqueza, né, humana, porque Jesus foi para a cruz logo depois disso. Mas a né? glorificação, E a transfiguração... Aí a transfiguração aponta o lado divino. Dali para frente os discípulos veriam todo o lado humano de Jesus na sua maior humilhação. Antes disso, Jesus se revelou no seu lado divino através da transfiguração. Então, ok. Então, o primeiro objetivo aí é mostrar que Jesus, de fato, era Deus na Terra. Tem uma pergunta aí do Rafael dos Reis. Qual foi o objetivo de Pedro querer fazer tendas para cada um deles? Cristo, Moisés e Elias. Primeiro fala da humildade de Pedro, né? Da simplicidade. Porque ele falou, vamos fazer tenda para todo mundo, mas não vamos fazer para nós, né? Vamos fazer tenda só para quê? Só para esses homens que estão aí glorificados ou transfigurados, né? O objetivo é muito simples, meu irmão. O objetivo é muito simples. Eles estavam envolvidos na glória de Deus e Pedro não queria sair dali nunca mais. Então, qual era o objetivo de Pedro? Era permanecer naquela glória, envolto ali na nuvem de glória. Tem lugar melhor do que a presença de Deus, pastor Maxwell? E tinha também a festa dos tabernáculos, onde eles montavam cabanas. E ele viu ali Moisés e Elias e falou, vamos fazer a festa das cabanas com os dois. Olha que maravilha, né? Uma festa boa. Sim. Então é isso daí. Não tem lugar melhor do que a glória, do que a presença de Deus. E ele exatamente quis ficar ali. Uma coisa é quando você está na glória de Deus, e a gente pode fazer uma aplicação aqui, não é esse o objetivo, mas a gente pode fazer uma aplicação. Quando o culto está bom, ninguém quer ir embora. Nós temos duas realidades. Nós temos a realidade da igreja, estar dentro da igreja num culto. Mas quando a gente passa as portas da igreja, ou quando o pastor diz amém, ou dá a bênção apostólica, nós vamos enfrentar a realidade do dia a dia. E Pedro não queria enfrentar a realidade do dia a dia. Isso ele deixou claro muitas vezes. Pedro, ele pulou no mar quando sentiu medo. Pedro disse para Jesus, não enfrente agora a sua morte. Então Pedro não queria enfrentar o que viria depois e ele queria viver ali aquele momento fantástico. Que Deus te abençoe, nosso irmão Rafael. Nós temos irmãos de diversos lugares e diversos países. Nós temos os nossos irmãos do Malawi, nós temos a nossa igreja no Malawi. Deus abençoe os nossos irmãos. Nossa irmã Maria de Jesus. Nós temos os nossos pastores que estão trabalhando. Nós temos os irmãos de Portugal. Deus abençoe os irmãos de Portugal. A produção puder nos informar de onde tem mais pessoas de outros países. Deus abençoe vocês poderosamente. O nosso irmão Elias de Souza.
Muito obrigado. Deus abençoe nosso irmão Elias, poderosamente. Pastor, nossa irmã Maria de Jesus, do Malawi, Deus te abençoe, irmã Maria de Jesus, poderosamente. O segundo objetivo aqui é a confirmação do chamado de Jesus, né? Porque, olha que coisa interessante, a confirmação do chamado de Jesus. Não que Jesus tivesse dúvida, mas tudo o que ele havia passado e o que ele passaria dali para frente, Jesus foi escarnecido, cuspido, chicoteado. E sem uma confirmação dessa, da sua missão, Jesus tinha uma missão. E sem essa confirmação desse momento de glória, sem essa voz, olha, esse aqui é o meu filho amado, vocês devem ouvi-lo, ouçam-no. Né? Então aqui ele estava ratificando, pastor Maxwell, a chamada de Jesus. O que vai acontecer está certo, não está errado. Não muda. Não muda. Porque essa é uma tendência que nós temos. Se o barco começa a entrar água, a gente desperta e quer mudar o plano, mas o plano aqui permanece, continua, você está no caminho certo. Né? O terceiro aqui é a superioridade de Jesus em relação a Moisés e a Elias, né, pastor Maxwell? Então, deixou bem claro aqui, né, que Jesus, ele era superior a Moisés e a Elias em todo o seu plano. Exato. Quer dizer, a mensagem de Moisés e Elias convergem para a mensagem de Jesus. E, como o senhor disse, Pedro ele tinha essa dificuldade em voltar para a realidade, né? E quando ele faz essa proposta da cabana, a nuvem o obriga a voltar para a realidade, porque a nuvem os encobre, ele ouve a voz dizendo, este é o meu filho, a ele ouvi, ou este é meu eleito, como diz Lucas, a ele ouvi, e depois que eles se percebem, Jesus voltou, não estava mais transfigurado, né? Como dizendo, agora é a hora de voltar para a realidade. Tudo aquilo que o Filho de Deus o fato dele ser Deus, dele ser divino, como ficou mostrado na transfiguração, serve para dar ânimo e força para vocês e para o próprio Jesus, para enfrentar o que vocês vão ter que enfrentar daqui para frente. Né? É a volta para a realidade. Quando o pastor Maxwell falou da nuvem aqui, eu queria deixar um texto para os irmãos em Números. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a nuvem, mas o texto de Números, capítulo de número 9, tá? Do versículo 15 a seguir, fala sobre a nuvem. Porque nós sabemos que tinha uma coluna de fogo à noite que acompanhava o povo, e de dia era uma nuvem que ajudava o povo ali na questão do sol, do calor, né? Era muito calor no deserto, então tinha nuvem que fazia uma sombra. Então ela fazia a sombra de dia, ela fazia a coluna de fogo à noite, e o principal objetivo, como está em Números 9, falando em Números 9, é que a nuvem também os guiava. Então, tem uma lição importante aqui, baseada em Números, capítulo de número 9, tá? A nuvem de dia é a mesma, baseada em Números, capítulo de número 9, versículo de número 16. É a mesma da coluna de fogo. A nuvem e a coluna são as mesmas. E agora Pedro, Tiago e João têm acesso a essa nuvem, que nós chamamos ela de Shekinah. É a glória de Deus que estavam ali. Uma pergunta muito importante. Nós falamos bem rapidamente, mas nós vamos tentar disseminar essa fala. Só para confirmar, a transfiguração não foi uma visão, foi algo real. Perfeito. Pastor Maxwell. Foi algo real. Embora, no livro de Lucas, se não me foge a memória, Jesus fala para os discípulos lá embaixo, não contem a ninguém a visão que vocês tiveram. Mas essa palavra visão, quando Jesus se refere a esse acontecimento, é a visão no sentido de acontecimento. Ou seja, não contem a ninguém o acontecimento, o que vocês viram. Não é a visão no sentido de um sonho, não. É a visão no sentido, aquilo que vocês viram, não contem a ninguém. Até que? Porque tem prazo de validade. Porque, segunda de Pedro, capítulo de número 1, Pedro fala sobre este momento aqui. Segunda de Pedro, capítulo de número 1. Vamos dar uma lida aqui rapidamente, só para ver que... não que Pedro desobedeceu, não. Não, aí já estava na hora de contar. Aqui já estava na hora de contar, então, segunda de Pedro, capítulo de número 1, versículos 16
ao 19. Quer ler, pastor? 2 de Pedro. 2 de Pedro 1. 1, versículos... 16 ao 18. Aí ele vai falar da visão, do que de fato aconteceu ali, tá? Não foi uma... Ele vai deixar claro, não foi uma visão, foi algo real. Versículo 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Versículo 17. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos desta voz vinda do céu. Então, olha aqui, ele está dizendo o seguinte: foi real, tinha uma nuvem, veio uma voz e nós vimos isso. Lucas 9 tem duas coisas importantes. Na verdade tem três. Jesus orava de madrugada. Jesus dificilmente orou pela manhã, ele sempre orava de madrugada, era o horário que Jesus ia orar. Então provavelmente ele tinha passado a noite em oração e os discípulos estavam com muito, mas muito sono mesmo, de modo que os discípulos estavam dormindo. Jesus estava orando e os discípulos estavam dormindo. E quando você lê Lucas 9,37, dá a entender que foi de madrugada. Quer ler Lucas 9,37, pastor Maxwell? Isso. Só para a gente tirar a dúvida do irmão aqui. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. É Lucas 9? 37. Isso que você leu aí? E 9:37. E no dia seguinte. Quer dizer, eles passaram a noite no monte e no dia seguinte, quando eles desceram. Então eles oraram a noite toda. Eles estavam acordados e puderam ver então ali aquela nuvem. Então, só para ser bem claro aqui, não é uma visão. Aquilo foi real, aconteceu de fato, de modo que os discípulos acordaram, tá bom? Quer pôr mais alguma coisa, pastor Maxwell, sobre isso? Sobre essa questão de ser realidade ou visão? Não, perfeito, eu acho que ficou claro. Tá, então assim, quarto objetivo era fortalecer a fé dos discípulos, tá certo? Porque os discípulos passariam agora por um momento de muita humilhação. Os discípulos ficaram sozinhos. Depois do Getsemane, outro dia nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus, se Deus permitir. Mas depois do Getsemane, os discípulos ficaram sozinhos, eles estavam com muito medo. Mas agora, pastor Maxwell, eles podiam ter convicção de que tudo aquilo que Jesus havia falado para eles era verdade. E tinha acabado de se manifestar naquele monte ali. E o que eu acho interessante é que os discípulos não compreenderam de imediato tudo aquilo que estava acontecendo, não compreenderam o que Jesus estava falando sobre morte, sobre ressurreição. Eles até falam o que ele quer dizer quando ele fala que vai ressuscitar. Não houve essa compreensão. E Jesus, sabendo que não havia essa compreensão, ele diz para os discípulos: não falem com ninguém sobre isso agora. Lá na frente vocês vão compreender. Em João tem a expressão, em João 13,7, quando ele diz para os discípulos em outra ocasião, né? Olha, o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender, mas lá na frente vocês compreenderão. Mais tarde vocês compreenderão. E como o pastor fez questão de mencionar lá em 2 Pedro, né? O próprio Pedro depois começou a juntar e depois toda essa visão, tudo aquilo que eles tiveram, a visão não, todo esse acontecimento fez todo o sentido para os três, né? Quer dizer, naquele momento foi algo confuso, foi algo que não fazia muito sentido, foi algo que eles não compreenderam, mas depois da ressurreição, exatamente como Jesus disse, depois da ressurreição, tudo fará sentido. E depois que Jesus ressuscitou, eles fizeram sentido. Tanto é que Pedro, depois de muitos anos, volta a esse acontecimento aqui da transfiguração e faz a aplicação. Olha, agora eu entendi porque eu vi ele lá. Foi para, de fato, mostrar que ele era o Filho de Deus, ele estava na glória do Pai, se manifestou entre nós, e isso ficou claro para nós no monte. Uma outra coisa interessante aqui é sobre o fato, né? Sobre o fato. O fato, ele se deu no monte. A Bíblia não fala em qual monte aconteceu, tá certo? Não fala em qual monte aconteceu. É por isso que nós não pontuamos isso aqui também, pastor Maxwell, porque a Bíblia não diz. As pessoas falam sobre o Monte Tabor, existe até a festa, algumas igrejas católicas fazem a festa, algumas igrejas
costumam fazer uma festa num determinado dia, algumas fazem em agosto, falam até a festa do Monte Tabor, mas nós não podemos falar. Muitas pessoas acreditam que a transfiguração se deu aqui no Monte Hermon, mas não é esse o objetivo, tá? E a quinta coisa importante aqui, o quinto objetivo, é falar sobre essa trajetória, né? Jesus, ele teve o privilégio de viver este momento de muita glória, mas posteriormente ele entraria para a crucificação, que foi o momento mais doloroso da vida de um ser humano. O momento mais glorioso seguido do momento de maior humilhação. De maior humilhação. Então, assim, Jó foi o homem que mais sofreu na Bíblia, mas não mais do que Jesus, tá certo? Jó sofreu muito durante um período de tempo. Algumas pessoas dizem que foi durante um ano, mas esse momento da crucificação que Jesus passaria, tá certo? Foi um momento de maior humilhação, de maior dor, que foi seguido depois também da maior glória que uma pessoa pode ter aqui na Terra. Pastor Maxwell, não sei se tem mais alguma pergunta, alguma coisa, o senhor queria deixar alguma observação, Pastor Maxwell? O senhor tem liberdade agora. Mais alguma pergunta? Então, tem a questão dos 6 e dos 8 dias, pastor? Podemos comentar com relação a isso? Pode, acho que há tempo. Porque Mateus... A gente deveria ter feito lá no começo, que era o primeiro versículo, né? Mas no primeiro versículo do relato de Mateus e Marcos, diz que foi 6 dias depois que aconteceu, né? E aqui em Lucas ele diz que foi quase 8 dias. E há aqui uma aparente contradição, né? Foram 6 dias ou foram 8 dias? Viu, pastor Maxwell? A gente podia pontuar que é a partir de, sendo 6 ou 8, é a partir daquela fala. A partir daquela fala. Muitos que estão aqui, alguns de vocês, verão a glória de Deus. Então é a partir depois de 6 dias e Lucas... depois de... duas coisas, né? Na realidade, são 2 sistemas de contagem diferentes, né? Nós podemos entender que Mateus e Marcos não estão contando o dia em que Jesus falou e nem o dia em que aconteceu a transfiguração. São 6 dias. Okay. E Lucas leva em conta tanto o dia em que ele falou quanto o dia da transfiguração. Então dá 8 dias. Não seriam 8 dias completos de 24 horas, mas ele está contando as 8 partes, né, que dariam esses 8 dias. Lucas fala 8 dias e Mateus e Marcos falam 6 dias. E para a gente pontuar aqui também, pode ser também, pastor Maxwell, pode ser também um hebraísmo, né? Um hebraísmo como nós nos referimos a uma semana. Então, olha, daqui uma semana, como eles falavam, os próprios judeus, olha, faz 10 dias que eu estou trabalhando aqui. Não eram 10 dias, eram 3 dias, eram 12 dias, mas eles fixavam ali os 10 dias ali. Então, pode ser também um hebraísmo, mas a explicação do pastor Maxwell ela é muito coerente também, mas não está na Bíblia. Então, a gente também não se ateve também muito a isso, porque não é fundamentalmente o nosso objetivo. Mas o último ponto só que eu gostaria de destacar, eu acho que talvez pensando na aplicação desse texto, né, a gente percebe que, voltando também ao que o senhor falou sobre os objetivos, né, da transfiguração, nós percebemos que toda essa manifestação divina, essa transfiguração, tinha um objetivo, que era de contribuir com os acontecimentos que teriam lugar dali para frente, né? A morte, a ressurreição de Jesus. Então, essa manifestação de glória não era um fim em si mesma. Tinha o objetivo de dar um suporte tanto para os discípulos quanto para o próprio Senhor Jesus naquilo que eles passariam dali para frente. E eu acho que essa é uma aplicação importante para nós, né? Todas as nossas experiências com Deus, elas não são um fim em si mesmas, elas servem para nos capacitar para a obra que nós temos ainda a fazer aqui na terra. Pedro queria ficar lá, né? Por ele ficaria lá, junto com Moisés e Elias. E aí, é como se Deus estivesse dizendo ali para Pedro, não, ainda não era o momento, ainda vocês têm uma missão, ainda tem coisas para fazer aqui na terra. E essa transfiguração serve para animar vocês para continuarem a fazer o que vocês têm que fazer aqui. Eu acho que esse texto nos ensina, pastor, que todas as nossas experiências com Deus têm esse objetivo de nos dar ânimo para nós continuarmos a fazermos aqui na terra aquilo que tem que ser feito até o momento em que nós estaremos nesta glória definitivamente. Amém. Muito obrigado. Acho que Mateus, Marcos e Lucas, a transfiguração, nós tentamos passar um relato geral, mas ser muito claro, muito objetivo. Nós agradecemos
profundamente a presença dos senhores aqui nesta tarde. Nós temos esse espaço aqui muito importante para que nós possamos falar aqui da Bíblia. E se Deus permitir, na semana que vem tem mais. Continue conosco, tá certo? Nós vamos agora para o intervalo. Deus abençoe vocês poderosamente. Muito obrigado. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos responder agora uma pergunta que nos foi feita. Na verdade, nós vamos dar um esclarecimento aqui sobre a nossa crença. Nós acreditamos na encarnação, que foi o que aconteceu com Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós acreditamos na possibilidade da ressurreição. O que é ressurreição? Quando uma pessoa morre e ela ressuscita segundos, minutos, horas ou dias depois, como aconteceu com Lázaro. Lázaro ressurgiu para morrer posteriormente. Lázaro morreu 2 vezes. A ressurreição de Jesus, ela é diferente. É a mesma que vai acontecer com os mortos no arrebatamento. Ressurgirão para nunca mais morrer. Então nós temos várias evidências de ressurreição na Bíblia, né? Nós temos a filha de Jairo que ressuscitou, nós temos Lázaro, que é o exemplo clássico de ressurreição, mas nós não temos na Bíblia em nenhum lugar nós temos na Bíblia reencarnação, tá certo? Nós não acreditamos na reencarnação. O que é isso? É o espírito do Fernando morto, ou do José, ou da Maria, ou de alguém famoso, num outro corpo, tá certo? Como se o José viesse com o espírito do fulano de tal. Não, nós não acreditamos na reencarnação. Tá certo? A Bíblia Sagrada, em momento nenhum, ela usa o termo reencarnação. Não existe essa possibilidade, tá certo? Como refutar a doutrina espírita de comunicação com os mortos, uma vez que usam essa passagem para embasar essa doutrina, pastor Maxwell? Bom, é como nós falamos, Moisés e Elias não se comunicaram com os discípulos, se comunicaram com Jesus e apenas pelo fato de Jesus estar num corpo glorificado, de ter se transfigurado. Não houve contato de Moisés e Elias com os discípulos, com quem estava no plano terreno. Lembre-se que Jesus, temporariamente, naquele momento daquela experiência, estava nesse plano celestial, nesse plano divino, transfigurado, metamorfoseado. Né? Ok. Né? Então ele estava numa outra forma. E aí eles conversaram com Jesus. Mas não houve comunicação deles com os discípulos. Então não houve comunicação com os mortos nessa passagem. Outra coisa, nós refutamos a doutrina, nossa irmã Rosângela, não a partir de um texto, mas a partir de toda a Bíblia. Sim. É assim que nós reformulamos, ou fazemos, ou cremos em nossas doutrinas. Não é a partir de um texto, é a partir de toda a Bíblia. E em toda a Bíblia, em momento nenhum, não é falado sobre reencarnação.
Nós temos um texto muito forte em Lucas, capítulo de número 16, que fala sobre o rico e o Lázaro, e ali também não há reencarnação, de modo que ele até disse, permita-me que eu volte e fale a minha família, aos meus irmãos, porque os meus irmãos têm a mesma vida que eu tenho, são ricos como eu e vivem regaladamente, não porque eram ricos, mas porque desprezavam a palavra de Deus, tá certo? Então, Jesus disse, não é possível, e ele coloca duas impossibilidades em Lucas 19. Primeiro, quem está aqui não pode ir para o outro plano, e quem está no outro plano não pode vir aqui na terra. Então, Jesus ele corta ali a possibilidade de reencarnação, pastor Maxwell. Exatamente. Um pouquinho mais para frente no texto tem a questão de Elias, né? Que Elias ele é comparado a João Batista, ou melhor, João Batista é comparado a Elias. Ele vivia no mesmo modelo. Não quer dizer que Elias voltou no corpo de João Batista, não. Ele veio no espírito de João Batista, ou seja, as mesmas características que existiam no profeta Elias se manifestaram em João Batista. João Batista, em muitos aspectos do seu ministério, lembrava o ministério de Elias. É isto. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. A nossa programação ela vai seguir ainda durante o dia, durante a madrugada. Às 19h30 nós temos um grande culto de doutrina online aqui na nossa sede matriz, tá certo? Rua João Batista Fanton, número 505. Nosso pastor presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, tem a honra e a satisfação de convidá-los para participarem deste culto esta noite online. Então esteja na sua casa, reúna a sua família e vamos aprender a palavra de Deus. E às 23 horas nós temos aqui uma palavra na madrugada. Então fique atento, 23 horas, uma palavra na madrugada, tá certo? Muito obrigado, pastor Maxwell Fajardo. Eu que agradeço, pastor. Foi uma alegria para mim, uma honra poder participar da primeira edição desse programa e fiquei muito feliz. Espero ter contribuído aí para o debate. Quero agradecer a equipe também aqui que nos ajudou, nos auxiliou aqui, o pessoal da produção. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, também nos auxiliando. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. O assunto aqui não vai acabar. Se nós ficarmos aqui até às 19h30 vai ter pergunta. Isso é maravilhoso, porque de alguma forma chamou a atenção dos senhores. Mas nós vamos tentar, nos próximos aí, sempre trazendo um assunto novo, para a gente estar aqui falando o que a Bíblia diz. E tem uma coisa interessante aqui, eu gostaria de colocar só um ponto aqui. Nós, como cristãos, nós só podemos dizer o que a Bíblia fala. O que a Bíblia não fala, eu não posso dizer. E isso é fundamental para nós. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe os senhores. Eu desejo bênçãos repletas sobre a sua vida. É permitido aqui, dá tempo de fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Amém. Amado Deus, te louvamos. Obrigado por esta tarde, por estar conosco. Obrigado a Deus pela nossa produção, pela equipe, pelo nosso pastor presidente. Obrigado pelos nossos irmãos, os amigos que participaram online conosco, Pai. Visita-os, manda uma bênção especial, ó Deus, sobre cada um deles, para a glória do Teu nome, meu Senhor. Fica com eles, nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Quero convidar você também para fazer, você que quer fazer a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, utilize a nossa conta corrente no Banco Bradesco, agência 2216, conta corrente 515, dígito 0. Se você vai fazer uma transferência de outro banco, você pode usar o CNPJ da nossa igreja, 63 098 552 1000 ao contrário 02. É muito importante a sua contribuição para que nós possamos continuar realizando programas fundamentais como este aqui e para a manutenção da obra de Deus. Banco Bradesco, agência 2216, conta corrente 515, dígito 0, CNPJ 63 098 552 1000 ao contrário 02. Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.
Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Estamos cada dia mais conectados. Então, que tal usar as redes sociais para que mais pessoas conheçam o amor de Deus? Sabia que a publicação de um texto bíblico ou o trecho de uma mensagem pode salvar uma vida? Pode alegrar almas abatidas, encher corações de fé e aproximar mais pessoas de Deus? Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Ouçam! Uma doença mortal abalará esse país. Joia, semina e alface. A solução inerrével. A medicina não vai ter explicação. Mas é Deus vos aviso, porque vos amo e vós sois meus filhos. Desça na oração, desça, porque o choro vai ser grande. Velório atrás de velório,
O choro vai ser grande. E eu aviso antes. Eu tenho profeta na terra. A terra é minha. Itália viveu hoje o dia mais trágico desde o início da epidemia de Covid-19 no país. Foram quase 500 mortes, mais de 4 mil casos registrados. Os casos confirmados no país vêm dobrando a cada 24 horas. Praticamente a mesma curva observada no início da pandemia na Itália. Igreja de joelhos, nação em pé. Uma campanha permanente de oração pelo Brasil. Faça parte deste propósito. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta. Estamos te esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre.
de choro.